pandemia do novo coronavírus atingiu fortemente o setor do turismo em todo o planeta e não seria diferente em Mato Grosso. E pelas suas características deve ser um dos últimos setores aí a retomar o seu equilíbrio. Hoje o nosso convidado aqui do Play Agora Entrevista é o secretário adjunto de Turismo do Estado, Jefferson Moreno. Obrigada pela sua presença, secretário. É difícil a gente falar em retomada quando estamos em plena crise. Não atingimos ainda o pico da doença, então, consequentemente, fica difícil se prever um mês, por exemplo, para a retomada do setor? Sim, Maria. Primeiro, parabenizar você pelo novo programa. Obrigada. Estava fazia já marcando para a gente vir aqui bater Verdade. um papo. Infelizmente, nesse momento, mas bom para a gente dar um esclarecimento da sociedade, um pouco do turismo que está acontecendo no Estado. Realmente, o turismo foi o primeiro setor que parou e com certeza vai ser o último a voltar, né? Porque a gente não desliga a chave do turismo, depois liga e ele já volta a funcionar normal. Tem todo um planejamento que você tem que fazer com as empresas de eventos, o pessoal que vai fazer a contratação das empresas, fazer um planejamento para retomar gradativamente, né? A gente vê muitos hotéis fechados, muitos atrativos, turismo no estado fechado, diminuição drástica de 80% da linha aérea que para o estado de Mato Grosso parou. A gente está vendo retomando devagarzinho. Essa semana Azul retomou mais um voo São Paulo, Cuiabá, Sinop, mas ainda a gente vê que não está sendo nem como foi prometido há 60 dias atrás, né? Quando começou a discutir, eles começaram a avisar que iam parar, maio retomava. Não, já não é mais maio, já jogou para junho. Então, o setor de turismo foi bem abalado e eu não consigo hoje falar para você que mês que vem a gente retoma as atividades, né? A gente, se for comparar, por exemplo, a exemplo da China, onde tudo isso começou, agora, 6 meses praticamente após a incidência do vírus, é que o setor começa a reagir. E ainda, mesmo assim, com muitas restrições, principalmente o turismo de negócios. A Alemanha também começa agora a reabertura de alguns estados. A gente, vendo esses outros países, o que a gente pode enxergar para o Brasil e, consequentemente, para Mato Grosso? Mas a gente vê a Alemanha abrindo, mas a gente vê do lado ali, né, na Europa, os outros países fechados. Ainda em situações bem complicadas. Bem complicadas. Vamos por Portugal. Outro dia a gente teve um bate-papo com o ministro estava fazendo uma ponte com Portugal para repatriar os brasileiros que estavam lá na Europa e saíram mais ali para Portugal. Tudo fechado ainda, né? E é um país que vive muito do turismo. Espanha é outro país também que vive bastante turismo, tudo fechado ainda e sem previsão de retomada do turismo ainda lá. Então, está todo mundo no setor do turismo conversando, não só aqui no Brasil, nos estados, mas nos outros países, para a gente ver. Ontem, o secretário de São Paulo, Vinícius, fez uma reunião com os secretários da América Latina para discutir. Então, pegou aí do México até aqui no Chile, fizeram uma reunião entre eles, conversando sobre a retomada aqui no Brasil, quando que vão começar até a abrir as fronteiras, porque muitos países aqui da América estão fechados as fronteiras, né? Então, nós estamos passando uma situação assim, muito difícil para o setor e sem uma perspectiva de retomada muito cedo. Eu diria inédita, né? Nesse sentido, nessa proporção. Assim, o que eu converso, eu já tinha uma opinião que o turismo, não, tenho certeza, vão voltar ao turismo, mas vão voltar ele muito regionais. Então, aqui dentro do estado, a gente trabalha com as regiões turísticas, né? Tem 14 regiões espalhadas, acho que vai começar a fomentar em torno dessas regiões, muito pouco. Aí vai vir para o estado um turismo mais doméstico, o pessoal tem mais segurança para viajar dentro aqui do estado mesmo, para depois você sair para fora do estado. E isso agora, mês que vem? Não. A gente não consegue te falar quanto tempo vai demorar. A gente sabe que tem pessoas que estão ainda pensando em isolamento, né? Então não querem viajar. Tem pessoas que querem viajar porque está 40, 50 dias preso num apartamento, né? Estão lá no isolamento social mesmo ali. Então eu vejo muitas pessoas já querendo ir para Chapada, aqui para Poconé, né? Procurando esses... Chapada deve liberar primeiro? Chapada, a prefeita já liberou os restaurantes, né, no decreto dela. Mas hoje, os pontos turísticos, né? Hoje ela vai soltar um decreto novo que vai proibir o acesso à praça, restringir o horário do comércio e passando muita responsabilidade para os donos dos restaurantes na parte de usar máscara, asepsia, né, dos protocolos que nós temos que ter. E eu recebi hoje
um documento do Ministério do Meio Ambiente, a retomada da abertura do Parque Nacional de Chapada. Até mandei um documento para eles perguntando quais são os protocolos e as medidas de segurança que eles vão ter na retomada das trilhas, né? Agora, secretário, como gerenciar uma crise com essa proporção, com tamanhos prejuízos para o setor? Porque nós temos o setor hoteleiro, que está aí com a maioria as portas fechadas, nós temos os agentes e guias de turismo, temos os condutores, motoristas do transporte do turismo, que até protestaram há algumas semanas pedindo o auxílio da Assembleia Legislativa. Como manter esse setor e esses empregos num momento como esse? Sim, nós, no Fórum dos Secretários de Turismo e a reunião que nós estamos tendo reuniões praticamente a cada 10, 15 dias, com a presença do ministro ou com a presença dos secretários do ministro. Geralmente tem umas duas que ele ficou o período integral com a gente e o resto ele toca com os secretários. As aberturas os secretários vão tocar mediante ao tema. O primeiro tema foi a parte econômica, né, linhas de crédito, que anunciaram linhas de crédito, mas demorou muito para chegar até a ponta as agências, né, de fomento, que no estado de Mato Grosso quem trabalha desenvolve MT. Agora, e aí eles conseguiram fazer para um aplicativo, você entra, já vai ter as informações que os empresários precisam. Tem empresários que têm estrutura com garantia e tudo mais, que vão ter esse acesso, tem empresários que não. E esses empresários que não têm garantia real, que não podem dar, que foram correr na Assembleia, que no caso dos motoristas de vans, e os guias informais de turismo, também, né? Os informais. Tem uma linha de crédito específica para eles também na Desenvolve, até R$10 mil ali com teto. E nós estamos trabalhando, aí, o secretário César Miranda, junto com os deputados, trabalhando para ver se a gente amplia aí um recurso para dentro da Desenvolve, para ter uma linha de crédito a mais para a gente conseguir quebrar um pouco da burocracia, que o Bacen, deixa bem claro, não é Desenvolve que põe as regras dos empréstimos. Quem põe a regra dos empréstimos é o Banco Central. É o Banco Central. Então, inclusive, é uma reclamação de grande parte dos micro e pequenos empresários, que apesar dessas linhas estarem disponíveis, elas são muito burocráticas e é de difícil acesso. Existe uma negociação com o executivo para se liberar um crédito emergencial, de repente com a ajuda de alguns fundos para essas pessoas? Sim, o secretário César está tomando conta bem próximo disso aí, dessa negociação, junto com o Jair da Desenvolve, para a gente ver uma linha de crédito aí, mudando a característica, né, do Fundeic, né, para ver se aplica um dinheiro para conseguir fazer e a gente colocar algumas outras regras para diminuir a burocracia para os empresários e os pequenos terem acesso. Nós temos recentemente a extensão do auxílio emergencial para algumas categorias que englobam também o turismo, mas ainda não foi sancionado pela União, ou seja, essas pessoas ainda não têm acesso nem a esses R$600, né? Nem R$600. Isso foi uma discussão que nós tivemos há 15 dias atrás com o secretário Bob, no Ministério, falando sobre essa preocupação que nós temos, né? Eles garantiram para a gente que essa semana já ia estar resolvendo, mas não resolveram. Isso acontece muito, que eles estão tomando algumas decisões em Brasília, mas demorando muito para chegar aqui na ponta. E aí a gente tem os empresários, o pessoal também tem que comer, tem que levar comida para casa, né? Isso é uma preocupação nossa, então toda semana nós estamos tendo cobrança sobre essas linhas de crédito, essas linhas de desburocratização, todos os segmentos a gente tem que acolher nesse momento, né? Além disso, estão havendo também algumas reuniões, mesmo que virtuais, para se pensar nesse período nesse período em que a retomada precisa acontecer do setor. E o que está se desenhando nessas reuniões? Então, Marina, nesse momento nós não podemos ter acesso a fazer viagens nesse momento para o interior, então eu com a minha equipe, a gente vamos fazer o que para a gente começar a conversar com eles? Então vamos usar os aplicativos que a gente tem. E aí eu chamei vários atores, amigos meus que a gente construía aí como secretário, para a gente fazer uma série de reuniões pensando na retomada do turismo. Então eu tivemos uma reunião semana passada com o presidente do Fornatur, que é o Bruno, que é o secretário de Turismo do Mato Grosso do Sul, para falar um pouco do panorama do turismo no Brasil. Nós temos cidades que vão entrar em lockdown já, né? Está muito preocupante. Exato. O número de mortes que estão tendo, estrutura de UTIs e leitos muito precários ainda, né? Ou então uma cidade grande e a doença pulverizou. Então tem cidades que a gente já sabe que vai caminhar para isso. E
E ele fez um panorama da retomada que cada estado tem que de sentir uma seu maneira, time. na verdade. Exatamente. Mato Grosso, graças a Deus, nós temos aí muito pouco casos, cidades que não tem nenhum caso, mas nós sabemos que a gente tem que retomar a economia, mas tomando todos os cuidados que a pandemia necessita, né? Então tá sempre de máscara, com o álcool sempre perto, ter pias para estar lavando a mão. Essa transformação da Embratur em agência, que foi recente, o que muda para o Estado especificamente? Alguma vantagem? Marina, assim, quando foi pensado na medida provisória, ela ia pegar uma parte do dinheiro do Sistema S para poder fazer promoção. E isso foi tirado na medida provisória, né? Exato. Então ela virou uma agência, mas sem recursos ainda. Então o governo tem que falar de onde vai vir o recurso. Nós pleiteamos aí para ter uma cadeira junto no conselho da Embratur. Foi cedido no conselho, então o Fornatur vai ter uma cadeira lá dentro para nós estar discutindo sobre as promoções. Porque o estado assim, do centro do Brasil sempre foi muito penalizado com a Embratur, que sempre jogou muito para o Nordeste, para as cidades de praia, né? E agora nosso bloco do Centro-Oeste aqui, nós estamos bem alinhados nos estados, né? Não só do Centro-Oeste, mas com o bloco do Brasil Central mesmo, e fazendo as cobranças devidas ao Ministério. Tanto é que eles tinham soltado um primeiro vídeo institucional da campanha para não cancelar, remarcar. Nós pedimos, falando, isso não representa o Centro-Oeste. Eles mudaram o vídeo, entenderam nossa reclamação, que nós somos uma viola, uma praça, que vai representar toda a beleza que nós temos nos estados aqui, né? Nós temos o Pantanal, nós temos as Chapadas para trabalhar muito bem, né? Sem contar o turismo de negócios. Sem contar o turismo de negócio. Secretário, obrigada pela presença, pela entrevista. Eu espero que esse nosso bate-papo, numa próxima vez, já seja para a gente falar dessa retomada desse setor, que é tão importante para todo o Brasil, principalmente aqui para Mato Grosso. Eu que agradeço, Marina. Queria parabenizar você mais uma vez e espero que numa próxima nós já estamos falando da retomada de fato do turismo aqui no estado.